Quando se fala num mercado consumidor fora do Brasil de farelo e óleo de soja, nem sempre a soja brasileira é mais competitiva. O ano calendário 24, eu quero acreditar, né, que foi o ponto baixo de um ciclo. O resultado operacional do ano de 2024 foi abaixo da nossa expectativa. Aí, para complicar, né, temos essa mudança aí com o novo presidente americano. Provavelmente a tendência é levar o mundo a um ambiente mais recessivo. O crescimento global vai ser menor. Então isso não é positivo para ninguém. Nós temos claramente um código florestal que permite a conversão de biomas dentro de certos critérios que são até bem apertados. Eu tenho uma total simpatia com o produtor brasileiro em relação a isso, mas o mercado não quer saber. Olá, esse é o Ag Líderes, eu sou a Alessandra Mello e o nosso convidado hoje é o presidente da Cargill no Brasil, Paulo Souza. Paulo, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Alessandro. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente está falando aqui do nosso estúdio, da nossa parceira, a FIA Business School, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Paulo. Paulo, a Cargill é uma gigante, né, na produção, no processamento de alimentos. Quais são os pilares aí da companhia e como que o Brasil está inserido nessa estratégia? Bom, a Cargill, ela é muito forte no comércio geral, seja de grãos in natura ou processados. E esse processamento inclui também a parte até próximo de estar perto ao consumo, que com marcas que vão no varejo, no caso aqui no Brasil. Então, a empresa tem 160 anos de atividade, 60 aqui no Brasil, por coincidência, nós começamos aqui no Brasil quando a companhia fez 100 anos de existência, e alavancados, né, pela capacidade, pela competitividade do agro brasileiro, somos hoje, medida de faturamento, a nona maior empresa do Brasil entre todos os setores e o maior do agro brasileiro, de acordo com algumas das medições, dependendo do tipo do parâmetro que é feito, né? Sim. E a nossa base é essa. Eu sempre gosto de dizer que nós movimentamos os produtos por 3 vetores: pelo tempo, espaço e forma. O que é tempo? Tempo porque, pela natureza da agricultura, geralmente as colheitas são em um período específico, agora o consumo dos alimentos se dá o ano todo. Então, como levar os produtos numa época de abundância, que quando vem tudo de uma vez na colheita, para distribuir-se pelo ano todo da maneira que o consumo é feito. Isso eu falo como a gente atua pelo tempo. Sim. Pela forma, nem sempre a maneira como esse produto vem do campo é a maneira que o consumidor ou a demanda para esse produto acontece. Tem que transformar esse produto. Exemplo, a demanda por soja grão é muito pequena, como grão por si só. A demanda se dá pelo óleo de soja ou pelo farelo de soja. Então, nós trabalhamos nessa transformação. Sim. E o outro vetor que nós temos aqui também é o vetor do espaço, porque não necessariamente, ou melhor, quase que raramente a demanda se dá no local que a produção se dá. Então, por exemplo, a nossa capacidade de ter a demanda por grãos, pegando a soja como exemplo, que é muito forte na China, do outro lado do mundo, como que se faz para movimentar um grão, que é um produto de baixo valor agregado, do interior do Mato Grosso para o outro lado do mundo e chegar ainda de uma maneira competitiva? Esse é outro vetor que nós trabalhamos, o vetor do espaço. Então, trabalhamos fortemente na forma, no tempo e no espaço. E como é que a empresa, evoluiu, acompanhou essa transformação? Porque, assim, o Brasil se transformou numa grande potência, do agro global, né, junto com os Estados Unidos ali ultrapassando em vários segmentos e tudo. De que forma isso foi marcando também a transformação da empresa, com um foco talvez maior para a nossa região? Olha, nós tivemos essa grande transformação no Brasil, que foi os anos 70 e começo dos 80, com a nossa Revolução Verde aqui, né? Que foi
basicamente domar os solos dos cerrados e trazê-lo para uma agricultura mais tecnificada. Isso foi o grande transformador. E isso nos pegou aqui, a Cargill estava aí com 10 anos de Brasil quando todo esse processo começou. Então, no início, nós estávamos aqui principalmente participando desse processo com produção de sementes de milho e ração animal. Comprava milho, processava e vendia. E à medida que o Brasil começou a produzir soja, nós colocamos a primeira fábrica nossa aqui de 1973 no Paraná, né, onde a sojicultura estava começando. Começou no Rio Grande do Sul, começou a subir e foi. E à medida que foi feito o crescimento mais para o centro-oeste, mais tarde para o Matopiba, nós fomos crescendo juntos. Então, a nossa primeira fábrica no Cerrado Brasileiro foi em Uberlândia, em 1985. Depois você veio o Mato Grosso, estamos na Bahia desde o começo, fomos pioneiros lá na exportação de soja do Maranhão no final dos anos 90. Então nós fomos crescendo junto com, ou melhor, nem crescendo, expandindo a atividade junto com o agricultor brasileiro. Uhum. Quanto mais ou menos, Paulo, hoje que é trading, quanto que é alimento processado na região, só para a gente ter uma ideia, assim, Olha, porque isso é algo que se discute muito no Brasil também, né? Não pode ser exportador de commodity e tal. mas isso aí é uma conversa, mais pode ir Mais longa, mais é longa verdade. nisso aí, né? Porque vai muito da sua vocação e o que você quer produzir é uma coisa, o que o seu mercado quer comprar é outra, Sim. né? Então, olha, tudo bem, ó, eu gostaria, acho que todos nós como brasileiros gostaríamos que nós estivéssemos vendendo tecnologia para o mundo, que a Google, a Meta, a Alphabet fossem brasileiros, mas nós não temos a capacidade e o mercado está tomado por outras empresas. A mesma coisa para as commodities brasileiras. Devíamos vender mais farelo e óleo e menos soja grão. Legal, concordo. Agora tem que convencer quem processa soja lá fora, né, que tem que deixar de processar para comprar o nosso aqui. Então não é assim que a coisa funciona. Claro. Temos que pensar também que quando se fala mercado consumidor fora do Brasil de farelo e óleo de soja, nem sempre a soja brasileira é mais competitiva, tá? Então, para quem está num mercado que chamamos de destino, muitas vezes ele tem essa vantagem de tirar o melhor da soja americana e da soja brasileira. Se eu só mantendo o exemplo para a soja. Para o milho e para o trigo é ainda mais exacerbado esse fator, porque existem outros países competitivos na exportação, além de Brasil e Estados Unidos. Aham. Aí eu te perguntei da Cargill especificamente quanto que é trading, quanto que Sim. é. Olha, eu vou dizer que em termos de faturamento, vai ser mais de 80% de commodities e menos de 20% de produtos acabados. Uhum. Não quer dizer que essa área de produção de alimentos prontos é menos importante ou menor. É só que o volume de commodity é muito grande, que se pegar um valor de um navio Panamax de soja, hoje vai dar facilmente uma coisa como mais de 30 milhões de dólares. Fazer uma venda de 30 milhões de dólares ali com produto normal ali é vendagem no supermercado comprando, né? Sim. Então, é uma comparação meio difícil de fazer. Outra maneira de ver também, mas acho que o percentual mais ou menos parecido é em relação à nossa presença no mercado doméstico e exportador. Também vai ser uma coisa de 70% a exportação, uns 30% doméstico. Entendi. Bom, e essa parte de trading, que é o principal negócio, a gente sabe que também passou por uma transformação nos últimos tempos, né? Eu lembro que, sei lá, 20 anos atrás, era só o ABCD, né? Que o pessoal brincava aí, empresas muito parecidas e tal, mas hoje tem mais players, né? Tem mais competição. Como é que vocês fazem para seguir aí competitivos e crescendo? Vai ser meu trabalho todo dia, batalhar para continuar sendo relevante e líder no setor. Então, sim, os chamados ABCD estão aí, são as forças principais do mercado há 100 anos, talvez, né? Uhum. Tem aí um outro C que surgiu, que é a COFCO. Aqui no caso do Brasil tem a AMAGE, que é um outro A também, que é muito relevante. Mas também, se olharmos nos anos 70, nos anos 80, haviam outras empresas também que eram relevantes e deixaram de ser, desapareceram, se fundiram, e por aí vai. Então, eu diria que aí não é só da Cargill, mas o mérito das tradicionais ABCD é conseguirem se reinventar pelo tempo e manterem sua relevância. Um grande fator que todas têm é a presença global, né? Sim. O fato de ter uma presença forte na América do Norte, na América do Sul, Europa, Ásia, isso
ajuda na perenidade das companhias globais. Sim. Bom, e os resultados aí mais recentes que vocês divulgaram? A gente sabe que tem sido um período desafiador para as empresas desse segmento como um todo, né? É um dos piores períodos dos últimos tempos. Você que com essa sua larga experiência, são mais de 30 anos, né, na Cargill e aí nesse segmento, como é que você vê esse momento mais turbulento que se passou recentemente, um pouco dele ainda a gente vive? O nosso negócio, tanto para o produtor rural, para nós, é um negócio cíclico, né. Uhum, Então faz parte do negócio você ter altas e baixas, né. E o ano de 2024, o ano calendário 24, eu quero acreditar, né, que foi o ponto baixo de um ciclo, tá. uhum. E meu básico, como é que foi o primeiro trimestre, quadrimestre agora desse ano de 2025, batendo na madeira aqui, parece que foi mesmo, né. Mas foi um ano muito difícil. Nós apresentamos um resultado, antes dos efeitos de impostos, financeiro e variação cambial positivo, mas da maneira como nós colocamos a variação cambial, gerou um número negativo no final. Não tem efeito caixa, não é nada, mas só todos nós acompanhamos o efeito do câmbio ano passado, e quando se pega, faz a comparação da maneira como nós mostramos nosso resultado, base final de dezembro, que estava um câmbio perto de 6, né, traz o impacto de desvalorização cambial, que fez de balanço acaba trazendo um número ruim, mas de novo, não é uma coisa de efeito caixa, é só um número contábil. Mas o resultado operacional do ano de 2024 foi abaixo da nossa expectativa. Uhum. Se checar as entrevistas que eu dei, o que eu falei em relação ao ano, eu esperava fosse ruim. Não só, infelizmente, mas a previsão estava correta, como foi um pouquinho pior até, tá? Uhum. Do que eu imaginava. Onde o que pegou? Frustração de safra, né? Que isso ficou mais clara e notada aí em janeiro, fevereiro. Uma mudança de padrão de venda do produtor rural, que ele errou na previsão dele, porque, olha, temos perda aqui no Brasil, estamos tendo uma redução de safra num lugar tão importante quanto o Mato Grosso, raramente acontece, os mercados globais vão ter que se render a isso, o preço subir. Não aconteceu, não só não aconteceu, como caiu. Então, essa errada de pé, de venda do produtor brasileiro em geral, num cenário que pega todo o setor preparado para uma safra, né, isso dá uma desmontada, porque todo mundo quando chegou com frete comprado, com livro de vendas já feito, esperando, preparando o mercado para levar o produto brasileiro, e o produto brasileiro fica preso, porque não, você esperar que eu vender mais à frente, mais caro, e não aconteceu, aquela frustração toda, Sim. aí é realmente um ano difícil. Em termos de frete, o frete rodoviário foi abaixo do esperado, até em razão da safra menor, em razão ao produtor ter segurado nas vendas, o frete rodoviário acabou ficando fraco, que isso, teoricamente, isso é positivo? Em partes, porque como todos nós, todo setor entra comprado um frete ferroviário, com frete hidroviário, você acaba tendo preços de contrato que tem que honrar a valores mais caros até que o frete de caminhão, que foi o que aconteceu ano passado. Então, isso gera um problema, e é o famoso take or pay, que todo mundo escuta falar, que foi um ano bem rechonchudo de take or pay, digamos assim. E foi uma das emoções aí, né, de Das 24. emoções ruins, né, É do ano. verdade. Bom, a gente vai falar mais ainda daqui a pouco sobre esse cenário, do que vem pela frente de mercado com o Paulo, mas agora é hora de um dos nossos quadros especiais aqui no Ag Líderes, que é o Super Safra. Paulo, a gente quer saber qual foi o maior plantio e a maior colheita da tua carreira. Olha, o maior plantio foi plantar a saída, o escoamento de produtos agrícolas brasileiros pelos rios Madeira, Tapajós e Amazonas, né. Isso aí nós começamos, com o Porto de Santarém em 2002, né. Numa época, a expectativa que a BR-163 fosse estar asfaltada, fosse ter acesso rodoviário a Santarém já em 2005, só aconteceu em 2020, né. Mas nós fomos aí por hidrovia também, então foi uma aposta, ousada à época, né. Nós não fomos os primeiros a fazer essa aposta, tem que ser justiça feita aqui, quem primeiro apostou foi o Grupo Maggi, o Blair e família.
apostaram em Itacoatiara. Nós fomos para outro lado, que com muito sucesso, com mais flexibilidade, e creio que foi uma grande safra. Sim, foi a maior colheita também, maior Maior colheita, plantio sim. foram esses. Estamos colhendo até hoje e, na verdade, a relevância desse fluxo só cresce. Hoje o Arco Norte todo exporta mais que Santos. Sim. Então, isso estamos falando aí num grande boom, principalmente nos últimos 10 anos. Sim. E dentro tem outra coisa curiosa aqui, dentro dessa safra e dessa colheita. Em 2012, se não me engano, nós tivemos aquele caos logístico que deu fila de caminhão aqui em Porto Santos, quase chegando aqui em São Paulo, lá no Paraná, de Paranaguá até Curitiba. Por quê? Porque tivemos muitas chuvas, foi um fevereiro muito chuvoso, houve queda de barreiras aqui no acesso ferroviário a Santos, então travou tudo num cenário que estava no mercado invertido, ou seja, pagando altos prêmios para embarque imediato. Foi o caos. Então, muita gente deve lembrar disso. E nessa época, a BR-163 ainda não era asfaltada de Sinop para frente, nem asfaltada é pouco, não era nem transitável, ainda mais na época do nosso verão, aqui no Hemisfério Sul. Era um terror. E na época, tudo travado para baixo, nós insistimos e investimos um dinheiro de convencer alguns frotistas amigos a irem para Santarém de caminhão naquela época. A viagem demorou 15 dias, mais ou menos, hoje leva 2 até 1. O ciclo ida e volta leva 2 dias para Miritituba, né? Sim. 15 dias. Teve gente que até resolveu vender o caminhão por lá, tão ruim que ficou. Mas eu falo que foi um ótimo plantio, esse investimento. Nós fizemos, esse frete não fecha a conta contra Santos, mas vamos investir valor X para criar a rota. Não só foi criada, como está até hoje. Então, aprendeu, começou a se desenvolver a cadeia que dá suporte aos caminhões para ir para o norte, borracharia, posto de gasolina. Antes, gasolina, você tinha um posto ou dois em todo o trecho, e tinha que levar caminhão em latão, ou aquelas coisas, levar diesel, combustível em latão em outros caminhões. Era uma coisa meio complexa. Mas foi criado o fluxo e está aí hoje. Sensacional, né? Isso foi uma revolução, né? Verdade. Bom, e a quebra de safra, qual foi a pior? Olha, eu não digo que foi uma quebra grande, não, porque foi mais assim, uma frustração de safra, eu diria. Não foi a quebra, frustração. Na minha carreira, olhando aqui, algo que eu me arrependo de não ter explorado na medida certa foi o etanol de milho. Nós temos etanol de milho, a primeira fábrica de etanol de milho no sistema Flex, que chamamos, que opera junto com o governo de cana, é nossa, mas o modelo de etanol de milho, que a gente chama de standalone, a fábrica isolada, nós não demos atenção correta. Então, vendo aí onde está as margens de etanol de milho nos últimos anos, e principalmente o impacto do etanol de milho na comercialização doméstica de milho, né, foi aí uma frustraçãozinha de safra que poderíamos ter feito diferente. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, alguns segundos só, e voltamos já já com o Paulo Souza, o presidente da Cargill no Brasil. Até mais. Esse é o Ag Líderes, o videocast do AgFeed, e o nosso convidado é o presidente da Cargill, Paulo Souza. Paulo, a gente tem uma parceria com a FIA Business School e o coordenador do Pensa deixou uma pergunta para você. Vamos ver? Paulo, a minha pergunta para você é em relação à governança da Cargill. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a estrutura de governança da Cargill, a relação da família empresária com o conselho, a relação dos executivos com o conselho e com os sócios da organização. Professor Cláudio, obrigado pela pergunta. Realmente, a Cargill tem um sistema de gestão, de governança que é meio único e, diríamos, testados pelo tempo, né? É bem curioso. Bom, a Cargill, como é a maior empresa americana de capital fechado, e nós temos a C-Suite, né, o grupo dos executivos, a CEO, CFO, etc. E temos o nosso conselho de administração, o nosso Board of Directors. Esse conselho de administração ele é composto de 14 pessoas,
são 13 pessoas, e que tem parte família, parte não família, onde nós temos conselheiros externos contratados que são muito atuantes. E a família, a família hoje, a família dos acionistas da Cargill, toda a família, cerca de, usando como a gente brinca aqui no Brasil, de mamana caducando, são cerca de 200 pessoas. Então, são uma família que em 160 anos de existência da Cargill, claro, cresceu, se expandiu. E da família existem pessoas que são desenvolvidas dentro da própria família, são treinadas para assumir em algum momento da vida deles a representação daquele braço da família, aquele braço de acionistas dentro do conselho. E temos outros, esses acionistas, esses conselheiros contratados, que são pessoas com grande experiência no mercado. Temos, por exemplo, CEO da Delta Airlines, outro CEO da United Health, do Banco Wells Fargo, da Chevron, companhia de energia. Então o pessoal com um currículo bem variado aí, e aporta um conhecimento muito grande, uma solidez muito grande para o nosso conselho. Como que é esse relacionamento? Existem chamadas semanais e reuniões presenciais trimestrais. E pelo menos uma reunião, às vezes duas, anuais, de uma off-site, que realmente ficam entre conselho e executivos praticamente uma semana em reunião, onde realmente se revê anualmente a estratégia da empresa, define as coisas mais de longo prazo. O CEO da empresa, grande parte do tempo dele, que é muito comum em empresas americanas, não tão comum em empresas aqui no Brasil, é ter o CEO e o chairman, ou seja, o CEO e o presidente do conselho ser a mesma pessoa. Isso traz agilidade e é uma prática comum nas empresas americanas. Um detalhe que isso traz é que grande parte do tempo do CEO do dia a dia é tomado por gerenciar o conselho de administração, gerenciar e fazer toda essa ligação, que é o caso da Cargill, grande parte das empresas americanas. Sim. Um executivo como eu, que sou presidente de uma região, a segunda região mais importante da Cargill no mundo, atrás da América do Norte, além da minha responsabilidade no Brasil, claro, o maior país da região em termos agrícolas, mas eu também sou presidente do negócio de agrícola de trade para a América Latina toda. Então, do México para baixo, é comigo. Então, eu tenho um contato bem grande também com o conselho. Por sinal, quando isso aqui está no ar, eu estou passando essa semana nos Estados Unidos, a reunião do conselho também. Olha, tem que preparar bastante. O pessoal se prepara muito. Esses executivos externos, dos conselhos externos, são pessoas muito experientes, que atuam em diversos conselhos, e falo, olha, é desafiador. Para mim, intelectualmente, muito desafiador ter contato com eles, que sempre conseguem ter uma visão diferente. Às vezes, nós aqui, eu como brasileiro, né, como tem aqui essa pujança, muitas vezes, pujança de crescimento, muitas vezes eu me privilegio de ter um desafio em relação a, tudo bem, você está vendo essa ótica, vê uma ótica de outro, às vezes mais globalizada. Nessa parte, por exemplo, de biocombustíveis, eu aprendi muito com algumas dessas pessoas aí. E, no fundo, você aprende com a pergunta que ele te faz. Não é que a pessoa vai te ensinar alguma coisa, ele faz pergunta que te abre os olhos em relação à maneira diferente de ver, ou, como eu falei, dentro dessa paixão que a gente tem pelo agro aqui, às vezes Sim. não se percebe alguns detalhes que são bem relevantes para o nosso afã de querer fazer, de acompanhar o crescimento, não pode perder. Então, Legal. a pergunta do professor Cláudio é uma governança bem ativa por parte de um conselho, bem ativo, e funciona. Muito bem. E, bom, até você falou aí em biocombustível, deve ser uma experiência e tanto mesmo, né? Isso que você acaba de dividir aqui com a gente. Qual é a estratégia, então, em biocombustíveis? Temos notícias recentes, né? Que foi a questão da SJC, né? Os 50% restantes. Quais são as apostas aí da Cargill? O que vai acontecer especificamente sobre esse negócio aí, se você puder contar para a gente? Hoje em dia, base a importância global dos biocombustíveis, e grande parte deles tem origem em produtos agrícolas, né? Todos são agrícolas, mas alguns que competem com a alimentação humana. Não digo competir não é a palavra certa, mas ocupam o mesmo espaço que a alimentação humana. Não dá para uma empresa ser um grande trader, processador de produtos agrícolas, se ela não está presente nos biocombustíveis, entendendo como funciona, participando dos fluxos, comprando e vendendo.
Para nós, até como missão e visão da empresa, nosso foco sempre vai ser, em primeiro lugar, a alimentação. Mas, hoje, para você ser um bom negociante, comerciante, processador de alimentos, você tem que conhecer e estar envolvido em biocombustíveis. E aqui no Brasil, agora refortificado pela Lei de Combustível do Futuro, biocombustíveis é um bom negócio de crescimento, tem toda a pegada de sustentabilidade que também faz sentido, agrega valor. Então, nós estamos presentes aqui no mercado de biodiesel, estamos aí entre os 5 maiores produtores de biodiesel do Brasil. E nós compramos recentemente a metade do nosso sócio numa JV, numa joint venture, de produção de açúcar e etanol de cana e também de etanol de milho. Era uma empresa que chamava SJC, que era São João Cardil no passado, e agora vai ser só a Cargill Bioenergia. As usinas estão nos municípios de Quirinópolis e Cachoeira Dourada, em Goiás, e tem uma capacidade de moagem de cana de cerca de 9 milhões de toneladas, e aí por enquanto, vamos aumentar isso aí, cerca de 700 mil toneladas de milho. Tá? Então, isso junto às fábricas, hoje temos fábricas de biodiesel em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Anápolis, Goiás e Porto Nacional, Tocantins. Que são um parque fabril bem potente que nos permite não só consumir óleo dessas fábricas, mas também comprar óleo no mercado. E vamos crescer mais no biocombustíveis. Qual é o plano aí para a Cargill Bioenergia? Quanto que vai ampliar mais ou menos? Olha, nesse momento, o primeiro foco nosso é realmente trazer as fábricas, como tivemos algumas mudanças com sociedade e tudo, grande parte, que eu chamo do CAPEX, que é a parte de investimento em equipamentos, modernização, ampliação, ficou meio parado, esperando essa parte do sócio resolver o caminho dele. Hoje resolvido agora, então vamos ampliar, queremos principalmente a parte de etanol de milho, a cola, como eu falei um pouco mais cedo, né? Vai vir mais investimento por aí. Não deu para fazer lá atrás, mas agora vem, né? Agora vai antes tarde que nunca, né? E o que você acha? Você pode dar aí um pouquinho uma ideia para a gente do tamanho que seria desse investimento? Ou para quando exatamente? Se é 26? Olha, vai ser, esses devem ser para 26. Eu não vou falar o valor agora, não é porque eu não posso falar, porque realmente eu não estou com um projeto pronto para dizer o que vai fazer. Mas eu posso dizer para você que no ano passado, ano calendário passado, nós investimos cerca de 2 bilhões de reais aqui no Brasil. Brasil somente, fora o resto da América Latina. E este ano, 2025, temos uma pauta extensa de investimentos também. E não vamos parar, não. Aumenta? Não, de novo, se aumenta ou não, eu diria que o ritmo é o mesmo, mas às vezes, dependendo, você não consegue alocar todos os recursos dentro do ano, porque choveu, atrasou uma obra. Né? Ou um projeto que você quer aprovação, começar a obra aqui, não aconteceu por um motivo. Então, assim, como se corta a data baseado no calendário, se fala assim, esse ano vai ser maior que o ano passado, eu não posso precisar, mas eu falo que a tendência é que seja o mesmo ritmo do ano passado. Do patamares aí que foi investido para 25. Sim. Excelente. Bom, a gente tem mais um quadro especial que é o Insight Fértil. E é hora de perguntar, então, para o Paulo uma dica aí para compartilhar com os líderes do agro que acompanham a gente. Algo que você viu, um livro, um filme, uma frase que você ouviu aí que você acha que ajuda aí na inspiração do dia a dia. De livro, eu não vou falar nenhum específico, porque eu seria incapaz. Eu adoro ler. Eu tenho, graças a Deus, uma bibliotequinha razoável em casa. A minha diversão, quando eu estou mais ou menos tranquilo, eu pego livros que eu já li, reli, folheio, vejo alguma coisa. Então, minha recomendação para todo mundo é ler bastante. Ler é muito barato. Né? E talvez a coisa que você mais extraia valor é o que você paga num livro, o que você paga na assinatura, o tempo que você gasta pegando cultura e aquilo te traz. Então, leitura é fundamental e só posso recomendar a todo mundo ler bastante. Filme, um que eu me veio à cabeça agora aqui, que é um filme já dos anos 90, creio, que é Cinema Paradiso, um filme italiano que mostra a história de um rapaz que cresceu numa ilha, acho que é Sicília, mas talvez não falam no filme que é Sicília ou não, e como ele cresce para a vida. Né?
Minha origem também é no interior, numa cidade pequena e tal, e eu vejo a importância de você sair para o mundo, né? Então, aí, principalmente para quem é mais jovem, que está estudando e tal, para você crescer na sua vida, na sua carreira ou como pessoa, sair para o mundo. E acho que esse filme Cinema Paradiso mostra bem isso. Como você mesmo, você não perder suas origens, mas está ligado em sair para o mundo. E para fechar a frase, uma frase que é uma das minhas favoritas é que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Isso aí vale para todo mundo. Trabalha bastante que as coisas acontecem. Fantástico, muito bom. A gente volta em alguns segundos aí para ouvir um pouco da visão de futuro do Paulo Souza, presidente da Cargill. Até. Vamos continuar então o nosso papo aqui no Ag Líderes com o presidente da Cargill, Paulo Souza. Paulo, a gente falou um pouquinho desse cenário atual, né, dos desafios aí que as trades enfrentaram no ano passado, mas a gente sabe que parecia que ia melhorar um pouco, porque afinal a colheita está melhor no Brasil, o produtor está um pouco mais feliz e tal, mas aí veio o cenário internacional mais desafiador, né? As questões envolvendo aí Donald Trump, tarifas e tudo mais. Como é que você está vendo esse momento? Alessandra, olha, é um momento complexo, realmente, né? Então, a parte que dependemos da natureza, aí, esse ano está bem melhor que o ano passado, não só a nossa safra de verão, que foi uma safra perto de recorde, ou recorde, dependendo da medição de quem faz, como a safrinha que está se desenvolvendo agora, nós tivemos aí o março com boas chuvas, abril com chuvas excelentes, então está tudo encaminhado para termos uma safrinha realmente muito boa, que é necessária e bem-vinda, né? Porque se hoje tem do binômio soja e milho, hoje o recado de mercado é que o Brasil tem que produzir mais milho, tem que crescer mais com milho até do que com a soja, base do cenário geral. Aí, para complicar, né, temos essa mudança aí com o novo presidente americano, né, que tem uma visão diferente, única, em relação ao comércio e em relação ao papel que o consumo americano faz dentro do globo. E está toda essa guerra comercial, não falo os detalhes, todo mundo vê noticiário, sabe o que está acontecendo, que é muito difícil, né? Então, provavelmente a tendência é levar o mundo para um ambiente mais recessivo. Vou falar que vai entrar em recessão, né? Mas tudo indica ambiente mais recessivo, o crescimento global vai ser menor. Então isso não é positivo para ninguém, né? Tomara que as coisas se acalmem, que já temos sinais aí que talvez a galinha está cantando bastante, mas botando ovos mais ou menos normais, nada muito louco, né? Mas isso é muito desafiador. Isso tem que ser uma preocupação de todos, que gera não só esse crescimento econômico mais baixo, que vai levar com certeza também a uma demanda menor para os produtos, ou uma desaceleração do crescimento de algumas demandas, até de alimentos, mas também tira o espírito animal do empresário, do empreendedor, do investidor global de colocar dinheiro em produção. Então isso é ruim, espero que o mundo se acerte logo. Então, essa sensação que a gente viu ali no mês de abril, em alguns momentos, vários navios de soja numa semana só sendo exportados, produtor vendendo mais a safra, parecia que todo mundo estava feliz e sendo beneficiado no Brasil por causa disso, é algo muito pontual mesmo, que não representa a realidade, na tua visão. Sim, o que aconteceu no mês de abril, logo aí que foi anunciado lá o Liberation Day, o 2 de abril, que foi, os Estados Unidos anunciou as tarifas, etc., houve um alinhamento de coisas aí que o principal fator, teve demanda chinesa? Claro que teve, mas o principal fator foi que nós tivemos o real voltando a 6 e tralalá, né? Passar a barreira dos R$6. Então isso levou o valor por saca de soja, saca de milho, a valores interessantes para o produtor, e ele veio com um grande volume de venda, tanto de soja quanto de milho safrinha antecipado. Então foi bem-vindo, o produtor vendeu um nível bom para ele. Houve uma transferência de propriedade do produtor para o esmagador chinês, tá? Bem grande, significativo. Então foi uma coincidência feliz, tá? Que os dois, que tinham o produtor brasileiro querendo vender, o chinês comprando no mesmo momento que o real estava desvalorizado, que é positivo. Sim. Vai ser sempre assim? Não.
Tá? Se me perguntar esse cenário de ter o consumidor, a demanda chinesa com eventualmente até 125% de taxa nos Estados Unidos, é bom ou ruim para o Brasil? Eu diria, comparativamente para o produtor brasileiro em relação ao produtor americano, é melhor. Agora, para o agro brasileiro, não é positivo. Por quê? Porque você vai exportar mais commodity, eventualmente em detrimento de mais do processo local. Eu não vou falar que vai acontecer porque essa safra foi muito boa e tem excessos tranquilos, mas se for uma safra não tão boa, pode gerar aumentos dos custos internos, ou seja, farelo de soja fica mais caro, portanto leite, ovos, tudo ficar um pouco mais caro para o consumidor, que não é positivo. Claro. Né? Então tomara que o mundo se normalize logo. Sim. E na Cargill, a gente sabe que 2024 teve muita reestruturação na empresa, né? Sendo uma empresa americana, pode ser ainda pior o cenário agora? Vocês estão Não. sentindo isso no dia a dia? Assim, eu digo efeitos para a empresa Não. mesmo, não? A nossa reestruturação grande, feita no ano passado, muito dura, mas necessária. Por quê? Como eu falei, já no começo do ano a gente previmos, olha, vamos ter um ano bem mais desafiador, que acabou sendo ser mais desafiador do que eu imaginava. Não dá para você ter uma estrutura de custos operacional que foi montada adequada aos anos de pandemia, onde o crescimento foi muito grande, muito rápido, e teve que montar toda aquela estrutura focada naquela necessidade de produzir já, entregar já, que o mundo precisa, que nós estamos fazendo aqui, num cenário que virou, onde não existia mais pressa, estoques globais tranquilos, a demanda mão para a boca, a lucratividade apertada. Então foi o nosso ajuste em relação ao nosso tamanho, ao nosso custo operacional interno e perante o desafio de mercado. Agora para 2025 nós continuamos buscando mais eficiência, mas com o ajuste vai ser mais tranquilo. Eu diria, vai ser mais melhoria contínua do que um grande choque. Entendi. Queria que você falasse de novo um pouquinho de logística, né? A gente até falou ali dessas inovações que vocês fizeram e que foi muito bem sucedidas e que hoje a gente conta aí com o Arco Norte e tudo mais. Eu ouço muito das trades de que hoje o diferencial está na logística, né? Que todo mundo está mais ou menos ali muito competitivo, mas se fizer melhor logística é quem consegue se diferenciar no mercado. Qual é a estratégia de vocês em relação a isso agora? Que planos futuros vocês têm? Eu sei, por exemplo, que há iniciativas em conjunto com as outras empresas, as outras tradings, né? Algumas foram para frente, outras não. Por exemplo, aquela ideia de ter lá uma de transporte, né? Uma joint venture acabou sendo abandonada. Explica para a gente por que isso aconteceu e o que vai acontecer. Como você bem falou, Alessandra, nós, por obrigação, temos que estar sempre ativos em logística ou buscando oportunidade de baixar o nosso custo de transporte. Falei no começo do nosso bate-papo também que um dos nossos vetores de trabalho é mover produtos pelo espaço. Lembrando que esses produtos aqui são de baixo valor agregado. E esse aqui, então, é metade do valor desse e eu ocupo o mesmo espaço. Estou para ver aqui. Ó. Então, o desafio de movimentar isso aqui é ainda maior do que movimentar. O desafio de movimentar o milho é ainda maior, para falar aqui, porque o pessoal não está vendo às vezes a distância, né? O desafio de mover o milho, que custa metade do valor da soja, é ainda maior, que ocupa o mesmo caminhão, o mesmo espaço, o mesmo tamanho de navio. Então, para nós, para o setor de trade, de processamento, você tem que ser muito eficiente movendo os produtos de valor agregado baixo pelo mundo afora. Isso vai desde ter estrutura portuária eficiente, ter acesso a frete marítimo de maneira competitiva e eficiente. A Cargill gerencia cerca de 700 navios mundo afora, ter contratos bons com seus fornecedores de ferrovia, ou ter sua própria frota ou contratar de maneira eficiente serviços de hidrovia, e chega o frete rodoviário, que é o mais delicado, mais complicado, porque é muito fragmentado. Mas o fato de ser muito fragmentado não pode dizer que você não possa escolher rotas específicas mais relevantes e investir. Então, falei também no nosso bate-papo que ano passado o frete rodoviário foi muito competitivo, muito baixo. Então, isso tira um pouco a nossa urgência do setor de investir nisso, porque agora aqui tem a eficiência que a gente busca. Tá. Se percebe que o setor não está eficiente ou que ele está consumindo uma fatia do custo mais do que acho que não faz sentido, vamos voltar. Entendi. Então não há muito o que se fazer agora Não, em termos eu de digo que sempre é uma visão rotas ou de... para estrutura ferroviária, portuária, navios, é coisa mais de longo prazo, se olha. Agora, a natureza do frete rodoviário, você tem muito mais agilidade de fazer coisas de curto prazo. Então, havendo necessidade, é só alocar recursos.
Agora, a seca dos rios e tal é uma coisa que também tem prejudicado muitas vezes, né, não? Olha, isso faz parte do negócio, né? Entendi. Se a gente olhar os últimos anos, nós tivemos anos com seca maiores, outros menores, mas, por exemplo, o calado do Rio Madeira cai todo ano. Tá. Não tem um ano que o seu volume de transportado em setembro, outubro não vai ser bem mais baixo que você faz em março, abril. Então é natural, tem essa sazonalidade normal. Tem alguns anos foi muito pior. Então você tem que se preparar já, torcer para o melhor, se preparando para o pior, faz parte do negócio. Eu não vejo hoje que o cenário de seca nos rios seja algo, um desafio. Assim. É desafio naquele ano específico, mas não é uma coisa de longo prazo, que só temos um problema hidroviário, não. Outro tema que é obrigatório a gente tratar é a questão da sustentabilidade, né, a questão ambiental, né, as empresas como a Cargill são muito, cobradas aí em função da origem dos seus produtos, se, de vender ou não, soja ligada a desmatamentos. De outro lado, tem a pressão do produtor que não aceita acordos, que existem há muito tempo, como a moratória da soja. Você acha que vai ter um caminho alternativo aí que possa atender essas 2 pontas, aí o consumidor lá e esse anseio do produtor? Acho pouco provável, né? Uhum. Porque nós temos claramente um código florestal que permite a conversão de biomas, preciso usar essa palavra do que desmatamento, né? A conversão de biomas dentro de certos critérios que são até bem apertados. Eu tenho uma total simpatia com o produtor brasileiro em relação a isso, mas o mercado não quer saber, né? O mercado global não quer, cada vez se aceita menos áreas de conversão novas. Então eu não acredito que nós vamos voltar jamais a um cenário onde conversão de biomas é alguma coisa livre, leve e solta. Isso não vai acontecer. Mas dentro do Código Florestal não é livre, leve e solto. Concordo, quando o Código Florestal é levado à risca, né? E, infelizmente, nós, como brasileiros, aí, nós não podemos dizer que o Código Florestal foi implementado na sua integralidade. Então, no fundo, temos a culpa, como brasileiros, a culpa de ter uma lei muito boa no papel, que ela é aplicada parcialmente, tem gente que cumpre, gente que não cumpre, e reclamamos depois quando outros colocam barreiras para ter certeza que eles estão comprando dentro dos valores que aquela sociedade quer, né? Uhum. Então, isso eu acho que é um tema que vai continuar conosco pelos próximos anos, mas eu vejo cada vez menos, até mesmo grandes clientes que hoje não fazem tanto para isso, cada vez menos aceite de ter produtos vindos de área de conversão recente para agricultura, pastagem. A tendência vai ser manter a moratória, então? Olha, esse tema é difícil dizer, porque isso, no fundo, a justiça brasileira tem que resolver, tem muita gente envolvida no caso, tem associação de produtores, tem a associação das indústrias, tem a sociedade civil. Então, a sociedade brasileira tem que ver o que ela quer fazer. E vocês têm ainda o desafio de estar pronto para quando entrar a lei europeia, né? Mas isso aí já estão prontos já. Ah, é? Se começar esse ano, vocês estão prontos? Estávamos prontos já no ano passado, aí postergaram, tudo bem, vamos preparar ainda mais. Muito bom. A gente vai agora para o último quadro especial aqui do nosso Ag Líderes, que é o Ag Vision. Agora queremos saber do Paulo, qual é a sua visão de futuro, como que vai ser o agro daqui a 10 anos? Falar do agro brasileiro, né, que o agro é uma coisa bem ampla. Eu vejo, até pegando o que nós falamos agora há pouco sobre sustentabilidade, caminho sem volta, então eu vejo cada vez uma produção mais sustentável, sem desmatamento, sem conversão de biomas, me corrigindo aí, com as práticas de agricultura regenerativa cada vez mais adotadas pelo produtor, porque faz sentido para ele, faz sentido para o solo, faz sentido para os custos de produção. E isso vai desde a parte de bioinsumos, biofertilizantes e por aí vai. A adoção maior, cada vez maior, da agricultura de precisão e aliada até à inteligência artificial para a tomada de decisões para o homem no campo. E também, na nossa parte, também é uma coisa que é caminho sem volta. Falamos tanto de logística também, é algo que a coleta de dados e o uso de inteligência artificial para tomar melhores decisões logísticas é coisa que já está começando a acontecer. Então eu vejo essa busca de eficiência, que comentei também que nós estamos fazendo, vai ser cada vez mais constante, porque a barra vai ser cada vez mais alta. Você vai ter tanto mais ferramentas sendo oferecidas, que se você ou você adota ou você fica de fora.
Né? Isso vale para o homem do campo, não é que vai ficar de fora, mas vai perder a competitividade ou deixar dinheiro na mesa, como a gente fala. Né? E vale para as empresas também. Então é um cenário bem competitivo. O que não deve mudar é as vantagens competitivas e comparativas que o Brasil tem em relação a ter extensão de terra, ter um produtor rural empreendedor e ter um clima muito bom. Eu vejo também, em 10 anos, a intensificação da produção de proteína animal, que o Brasil também tem vantagens competitivas, comparativas brutais. Tem espaço hoje no mundo o mundo precisa de mais produção animal e o Brasil está muito bem posicionado para crescer nisso. Que bom, futuro brilhante, quer dizer, pelo menos promissor aí, né, pro Brasil. Muito bem. Obrigada, Paulo, pela tua presença. Foi um prazer aí ter você conosco. Obrigado, Sandra. Obrigado a todo o pessoal da audiência do AgriFeed. E a você, a gente agradece também pela companhia. Não esqueça que a melhor cobertura do maior negócio do Brasil é no agfeed.com.br. Você pode se inscrever lá para receber as nossas notícias no canal do WhatsApp ou também receber no e-mail a nossa newsletter todos os dias e nos acompanhar nos principais perfis das redes sociais. A gente está mostrando aí na tela aí os nossos perfis. A nossa parceira FIA Business School está aqui, nós estamos falando do estúdio, né, da FIA, ressaltando sempre essa parceria e agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Até a próxima.